Eu passava horas do meu dia nas redes sociais, toda hora checando o Instagram, e-mail, WhatsApp, principalmente o Instagram, que é quem foi que falou comigo, ou na mensagem do WhatsApp, aquela blogueira, o que ela postou. Então, assim, eu tava a todo momento com o meu celular na mão. E, inclusive, assim, na mesa do jantar, quando eu tava com meu marido, conversando, ou com meu filho brincando, eu tava sempre com o celular na mão. Durante o trabalho, eu trabalho de casa, então, assim, eu ficava toda hora querendo ver o celular. Então, assim, isso tava prejudicando demais a minha vida. De um ano pra cá, tudo mudou. E nesse vídeo aqui, eu vou te contar como eu eliminei essa distração, todas essas distrações, e eu inaugurei uma nova vida. Em primeiro lugar, eu comecei a me conscientizar o porquê que eu fazia isso, porquê que eu tava toda hora pegando o celular, porquê que eu tava toda hora me distraindo nas redes sociais, com qual razão, com qual motivo, qual o benefício que isso estava me trazendo, porque se eu estava a todo momento fazendo isso, algum benefício isso devia me trazer, senão o melhor era eliminar. E eu concluí, né? Eu imagino que vocês também concluam na vida de vocês que acaba que o benefício que gera é muito ínfimo quando a gente usa, né? Extrapola o uso, se comparado ao prejuízo que a gente tem. Então, assim, qual seria o benefício? Saber primeiro das coisas do que as pessoas, se distrair, rir um pouquinho de algum vídeo engraçado. Mas, de fato, não era nada disso, assim. Eu senti que eu estava demais no celular pelo hábito mesmo, por aquela dopamina barata, por aquela recompensa imediata. Alguém curtiu minha foto, né? Então aí você fica feliz. Será que alguém curtiu a foto? Será que alguém compartilhou? Ainda mais eu que posto muito nas redes sociais, crio muito conteúdo. Então, assim, eu ficava muito assim, querendo ver se alguém curtiu, alguém compartilhou, alguém falou comigo no WhatsApp, querendo responder imediatamente as pessoas que falavam comigo, me sentindo naquela obrigação. Então, assim, eu comecei a perceber que, assim, o benefício não era nem nada, assim, que vai me trazer de benefício eu saber o que aquela pessoa, aquela blogueira fez no dia dela. Entende, assim? O que vai me trazer de benefício eu saber que a minha foto teve 50 curtidas ou 100 curtidas, que 10 pessoas compartilharam imediatamente, assim, preciso parar do que eu tô fazendo no meu trabalho, eu preciso parar de me concentrar no meu filho, de conversar com meu marido para ver essas informações na internet, é sério mesmo? Eu comecei a me questionar, entende? E às vezes a gente faz essas coisas no automático e não para raciocinar, para pensar mesmo. E eu falei, não, tenho que sair desse modo robô, desse automático, entendeu? As redes sociais, ela tá permeando a minha vida e me prejudicando no meu trabalho, no meu foco, na minha concentração, nos meus relacionamentos, no meu tempo de qualidade com meu filho. Então eu comecei a me questionar, me fazer questionamentos do porquê que eu estava agindo da forma que eu estava agindo, e eu percebi que eu estava tendo muito mais prejuízos do que benefícios, porque assim, eu não tinha porquê eu parar de trabalhar para poder pegar o celular. Né? Não tinha porquê eu, naqueles 20 minutinhos que eu tava com meu filho, ficar com o celular na mão, assim, não tinha nada urgente para ver, para fazer. E em compensação, tava me tirando um tempo de qualidade com ele. E também, assim, o celular é muito... Eu senti, assim, que era muito uma fuga minha, porque às vezes eu ficava entediada e eu ia lá, pegava o celular. Ou então eu tava trabalhando e aí cansada, dificuldade de raciocinar, peguei alguma coisa mais complexa do trabalho para fazer, para pensar, que me demandava um raciocínio mais elaborado, e aí eu ia lá e pegava o celular, entendeu? No automático. Então, eu percebi que era muito uma fuga minha, sabe? Uma fuga dos problemas, uma fuga das coisas mais complexas, sabe? Uma fuga do tédio, do ócio. E aí eu falei, não, eu preciso parar com isso, porque, cara, eu não quero continuar assim, isso tá me prejudicando.
está me prejudicando no meu trabalho, enfim, várias áreas da minha vida. E aí eu pensei, vou fazer o detox total. Vou fazer o detox, não vou pegar mais no celular, só vou pegar no final de semana. Ou então, só vou pegar no celular à noite, entendeu? Quando eu terminar de trabalhar. E aí eu percebi, assim, eu não fiz isso porque eu sei, já fazendo analogia com dieta, que excessos extremos não funcionam a longo prazo. A gente não consegue sustentar coisas muito drásticas, porque hábitos, né? Na verdade, eu queria criar uma nova vida. Ou seja, eu queria que o comportamento ele fosse para sempre, assim, que eu aprendesse mesmo a usar o celular de uma forma mais benéfica para mim. E não só fazer um detox para depois, tipo, voltar, sabe? Eu queria que fosse uma coisa duradoura. E eu sei, né, pensando na dieta, pensando em qualquer coisa da nossa vida que a gente vai quer encabeçar e é extremo, a gente não consegue sustentar. Então é a mesma coisa. Eu falei, não adianta fazer o detox do celular, porque vai ser muito difícil, eu vou acabar desistindo, não vou conseguir sustentar. Eu preciso aprender a lidar com ele. Preciso aprender a limitar o uso e não zerar o uso, né? Não vou excluir meu Instagram, não vou excluir todos os grupos do WhatsApp, excluir todo mundo do WhatsApp. Não vou fazer isso. Então, eu preciso, na verdade, aprender a usar. E aí, eu fiz duas coisas, que é o uso limitado e o uso intencional. Primeira coisa, uso intencional. Eu olhei no WhatsApp, eu vi que eu tava seguindo vários grupos, nada a ver. Grupo de desapego de coisa infantil que eu não falo no grupo, que eu não beneficio com o grupo, nada, tipo, desde que meu filho tinha 2 anos, entendeu? Meu filho tem 6. Vou excluir, vou sair do grupo, não tem por que eu estar nesse grupo. Então, vários grupos, tipo, de mães que não são mais meu círculo, assim, social, né? De quando meu filho era pequeno, saí do grupo. Então, assim, vários grupos que eu entrei ou que me colocaram no WhatsApp que não se faziam mais sentido pra mim, eu comecei a tirar, comecei a limpar. Organizei, porque lá no WhatsApp também tem como você colocar uma aba de família, aba trabalho, aba grupos, fiz isso também. Então, assim, tipo, limpei. As notificações já estavam desativadas, já fica desativado já, para não ficar aparecendo nada. E eu não ficar naquele ímpeto, assim, né, de pegar e ver logo. Instagram, eu parei de seguir um monte de gente, um monte de loja, de restaurante, de marca, assim, que na verdade só faz com que a gente fique com vontade de gastar, entendeu? Então, assim, eu comecei a tirar tudo isso do meu Instagram, um monte de influencer, nada a ver, que não é compatível mais com meus objetivos, com o que eu quero da minha vida, que eu não sigo mais, que eu não acompanho mais. Comecei a filtrar, tirar um monte de gente, sei lá, acho que saiu umas 300 pessoas do meu Instagram que eu seguia. E é engraçado que quando a gente faz isso, o Instagram começa a mandar pra gente pessoas que a gente nunca mais viu, né? Que são até interessantes, conteúdo legal. E aí, essa outra forma de ser intencional, além de excluir, é você começar a curtir, a comentar, a engajar em conteúdos de pessoas que estão te ensinando, que estão te inspirando, que realmente tem um conteúdo de valor, sabe? Que faz sentido pra você. Eu comecei a fazer isso, excluir quem não me interessava mais e comecei a engajar em conteúdos que eu tinha interesse. Também coloquei, assim, não tem interesse em anúncios, nada a ver, que apareciam no meu Instagram toda hora. Não tem interesse, ou então em sugestões para seguir, não tem interesse. Meio que para treinar o meu Instagram, para me mostrar só conteúdos que são relevantes para mim. E também limitei o tempo de uso do celular nas configurações lá do meu celular, do meu iPhone, tem as configurações, tem tempo de uso, eu imagino que se você tem Android também tem essa funcionalidade, você vai lá em tempo de uso do celular, aí seleciona os aplicativos e você tem a possibilidade de limitar. Então, assim, eu limito o meu Instagram, gente, eu ficava no Instagram, acho que, sério, quase 3 horas por dia, assim.
Bizarro, bizarro, bizarro. E aí assim, eu sou produtora de conteúdo, então se alguém quiser lá me seguir, vai lá, @anacarolina.sobral. Eu faço conteúdos aqui no YouTube e lá no Instagram também até há mais tempo. E assim, mas eu era muito de tipo assim, postar um vídeo meu e ficar olhando toda hora meus próprios vídeos. Fica olhando toda hora, sabe quando você fica crítica, né? Se olhando, né? Se analisando. Ai, será que tá legal? Será que não tá? Será que quem viu, quem não viu? Quem curtiu, quem compartilhou? Então, assim, eu era muito isso, não era nem de ficar vendo dos outros. Era ficar vendo as minhas próprias coisas. Que coisa louca, né? Então, eu percebi isso e falei, não, cara, pra que eu tô fazendo isso? Né? Ficar me vendo 300 vezes. Chega, tá bom, assim, foi, acabou, postou, né? Ainda bem que o Instagram fica só 24 horas lá, os stories, né? Então, assim, qualquer coisa a gente exclui, né? Mas eu comecei a relaxar mais com isso. Então, eu limitei meu uso para 1 hora. E quando eu consigo menos tempo, fico tão feliz. É tão legal. E o Instagram, ele sinaliza, tipo, 5 minutos antes. Instagram não, meu celular me sinaliza. 5 minutos antes de dar o tempo de 1 hora, ele me sinaliza. E aí eu tenho possibilidade de aumentar. Mas assim, só o fato de eu ter esse limite já faz com que eu queira seguir, sabe? Que eu queira cumprir. E aí eu fico, ai meu Deus, hoje eu consegui, né? Hoje eu consegui, aí eu vou lá, hoje eu consegui ficar 35 minutos no Instagram só, fico toda feliz, isso é muito motivador também, sabe? Então colocar esse limite é super interessante, é uma dica que eu dou que super funciona comigo. E também ocultar o aplicativo no meu celular. O Instagram, ele ficava na primeira tela, logo embaixo. Então assim, eu pegava o celular, às vezes eu ia falar com alguém no WhatsApp, responder alguém no WhatsApp, e aí eu, tipo, clicava automático no Instagram, abria o Instagram, quando o vídeo tava 10 minutos lá. E o que eu ia fazer mesmo no WhatsApp, eu já tinha esquecido. Então, eu ocultei o aplicativo, tirei daquela primeira tela, coloquei em outra tela, dentro de um conjunto de aplicativos ocultados, que eu coloco o aplicativo também do meu banco e tal. Então, assim, ele fica oculto, você precisa colocar a sua Face ID para poder abrir e tal. Então, assim, acaba que cria um obstáculo, né, assim, físico, uma dificuldade, que ajuda também a limitar o tempo de uso. E uma outra forma de limitar também é no momento que eu quero me concentrar, pois eu preciso trabalhar ou preciso estudar. Então, assim, eu me coloquei que eu tenho que ficar 2 horas direto trabalhando ou estudando, enfim. Eu pego meu celular, se eu quero foco e concentração, eu deixo meu celular lá no outro cômodo. Ou então, atualmente, eu coloco meu celular aqui, que eu já acostumei, a gente cria esse hábito, né? No início é difícil, mas com o tempo a gente vai se adestrando e vai ficando mais fácil resistir à tentação. Mas o meu celular, quando ele ficava aqui do meu lado, eu, tipo assim, eu ia no automático, pegava no automático. E aí, o que eu comecei a fazer? Deixar no outro cômodo. E aí, eu fui me acostumando, comecei a deixar o celular aqui na prateleira aqui em cima, do escritório. E aí, agora, se o celular fica do meu lado, eu já tô assim, né? Bem, já aprendi, né? Já me curei do vício, quer dizer, mais ou menos. Mas já avancei bastante. Então, se o celular tá do meu lado, já não fico assim naquela ânsia assim de pegar. Mas essa dica me ajudou muito no início, colocar em outro cômodo, em outro ambiente, se eu quero ler, se eu quero, né, um tempo de leitura focada, um estudo focado, um trabalho assim profundo, focado, eu coloco em outro cômodo, longe assim do meu alcance imediato, sabe? Essa dificuldade física ajuda. E como eu falei no início, demanda esforço, assim, você tem que tem que sair do automático, e sair do automático é você tirar esse hábito da tua vida para criar outro hábito. Mas, assim, como eu falei, não adianta você, quer dizer, eu não falei, mas eu vou falar agora, não adianta você tirar o teu celular da tua vida e não botar nada. A minha aluna da mentoria, ela tinha o costume de deitar na cama e pegar o celular. E aí ela demorava mais para dormir, ficava lá vendo vários vídeos, enfim, e tal. E aí eu falei assim, você tá dormindo mais tarde, né? Você tá dormindo pior porque você tá, né, nas telas até tarde aí, com o celular na cama e tal. Aí ela falou pra mim, mas eu faço o quê então? Quando deitar na cama, faço o quê? Realmente, quando a gente tem esse hábito, a gente não adianta a gente tirar um hábito e não colocar nada no lugar, porque vai ficar muito difícil, vai ficar tentador,
no início, a gente tem que colocar alguma coisa no lugar. Então, assim, não adianta você colocar o ócio, o tédio no lugar, porque não vai conseguir, entendeu? Vai ser muito difícil. Então, assim, se você tira o celular, você tem que colocar alguma coisa. Nesse momento aqui que eu estaria no celular, eu vou estar lendo um livro, ou eu vou estar conversando com alguém, ou eu vou estar vendo um filme na televisão, não sei. Ou vou estar na academia, vou estar fazendo meu cardio. Então, assim, você tem que colocar alguma coisa no lugar. Vou estar trabalhando. Se você colocar o tédio, o ócio, vai ser muito mais difícil. Com o tempo, eu tinha esse hábito também de, na hora de dormir, pegar o celular. Eu comecei a fazer o quê? Ler. Eu comecei a ler ao invés de pegar o celular. Com o tempo, eu fui me acostumando. Então, assim, mesmo se eu não tô com o livro, eu não tô com o celular. Porque é assim que os hábitos se criam. A gente tem que colocar alguma coisa no lugar, persistir por um tempo, até aquele outro comportamento se automatizar e o hábito ser criado. E aconteceu uma coisa assim, muito legal comigo recentemente, que eu acordava, né, há uns meses atrás, eu acordava e eu vou pra academia cedo, né, 6 horas da manhã eu tô lá na academia, treinando, e eu acordava às 5 e demorava 1 hora para ficar pronta quase, 50 minutos, porque daqui pra academia dá tipo uns 7 minutos. Eu demorava uns 50 minutos para me arrumar. E aí eu comecei a se falar, cara, tipo, será que é o celular que tá me fazendo demorar tanto tempo? Porque não é possível, gente, 50 minutos para me arrumar de manhã, tá, eu faço café e tal, mas não justifica, né? Eu não fico me maquiando. Eu mal pentei meu cabelo. Então, assim, não justifica tanto tempo assim. E aí, por quê? Eu acordava, sentava no vaso pra fazer xixi e pegava o celular. Acontecia isso. E aí eu me dei conta, aí eu falei, não, a partir de amanhã, teve um dia que eu falei assim, a partir de amanhã eu não vou mais pegar o celular. E aí o que eu fiz? Ao invés de pegar o celular, eu vou ler um livro. Eu vou ler um pouquinho. E aí eu comecei a fazer isso, aconteceu que eu descobri que, na verdade, eu levo 35 minutos e não 50 minutos pra me arrumar. Mesmo fazendo café, né, eu troco de roupa, eu vou no banheiro, lavo meu rosto, escovo meu dente. Ou seja, esse tempo que eu levava no celular, que eu gastava no celular e que, na verdade, acabava não só fazendo com que eu perdesse tempo, de repente, horas de sono, ou horas de leitura, ou tempo na academia. Eu começava a ver mensagem, ver coisas que já me preocupavam, de repente alguma coisa do trabalho, alguma mensagem que alguém me mandou, que eu tenho que responder, enfim, mas era muito cedo para responder alguém, 6 horas da manhã e tal. Então, assim, eu tirei essa preocupação, essa ansiedade, né, da minha vida e ganhei tempo no caso que eu coloquei para leitura. E hoje em dia eu leio, até acordo um pouquinho antes e leio 30 minutos de manhã todos os dias. Então, olha que coisa maravilhosa. Então, a minha vida realmente mudou depois que eu tirei essa distração, depois que eu fiz tudo isso que eu falei para vocês aqui. E eu tenho certeza que vocês fazendo isso, a vida de vocês vai ser uma nova vida, porque a gente acaba se sentindo muito mais focada, muito mais motivada, tendo muito mais tempo para o que importa, quando elimina, né, essas distrações, e foi exatamente isso que aconteceu na minha vida e também na vida das minhas alunas, dos meus alunos da mentoria, que tudo isso que eu falei aqui a gente faz lá. E se você quiser saber mais da minha mentoria, tem aqui na descrição. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se sim, curta e se inscreva no canal. E vou deixar aqui o link de outros vídeos sobre esse tema, né, de produtividade, organização de rotina, criação de hábitos. Tchau, tchau!